No assíncrono, a gente tem essas 6 etapas. É, a, então, a gente também tem, né, modelos de implementação, né? Máquina Moore, máquina Mealy, né? Aí nós vimos como construir a primeira etapa para extrair a descrição formal da especificação do problema através da tabela primitiva de fluxo de estados. A gente viu como constrói a tabela de fluxo de estados, né? A gente viu isso daí, tá? No caso, por exemplo, essa aqui é uma especificação objetivando o modelo Moore, né? Tá? Ela é primitiva porque cada linha só tem um estado, né? Por isso que ela é chamada primitiva, né? Tá? Então a gente viu também outro exemplo, né? Esse é o exemplo do laboratório, tá? Então tá aqui o exemplo da tabela primitiva. A gente viu também que o modelo Mealy, né? Como tabela primitiva, é fácil, né? Se você pega a Moore, né? Para virar a Mealy primitiva, é simplesmente você pega, por exemplo, a saída e joga no estado estável, né? E os estados instáveis, a saída fica como don't care. Tá? É uma estratégia boa, né? Aí depois, lá na frente, você resolve esses don't care, né? Então a gente viu, né? A milha aqui, tá vendo? Só passou, tá vendo aqui, ó? Só passou a saída para os estados estáveis, tá vendo? Virou uma milha, tá? Na primitiva você pode fazer isso, né? Essa conversão. Sem ser do outro, já não, né? Mas a primitiva permite-se isso, né? Aí vimos o flip-flop T, né? Tá aqui o flip-flop T, né? Então nós vimos especificação. Aí, na segunda etapa, né, a minimização de estados. Então, nós vimos a minimização de estados. Né? Então, nós vimos, né, a minimização de estados, de estados compatíveis. Né? Então, a gente tem 3 passos para fazer a minimização de estados, sendo que, né, depende do problema. Por exemplo, se ao gerar a tabela de estados compatíveis, todas as dependências foram resolvidas, né? Então a gente sabe que aqui eu consigo extrair a solução daqui. Não precisa ir para a terceira etapa. A terceira etapa é interessante, quer dizer, é obrigatório, né? Ir quando aparece arranjo, desculpa, aparece independências, pares de estados independentes, né? No arranjo, né? Aí você vai aqui, você gera o grafo de compatibilidade, depois procura achar um subgrafo que contém o menor número de classes, que contém todos os estados, e não tem uma aresta que sai, né, desse subgrafo. Entrar tudo bem, não tem problema. Aí eu tenho a definição de que são estados compatíveis, está aqui, entendeu? E aqui tem um arranjo, tá vendo? Um arranjo, tá vendo? Eu construo, a gente analisa as dependências, né? No caso aqui, as dependências foram todas resolvidas, tá vendo? Né? Por que a dependência? A dependência vem daqui, tá vendo? BC, saídas iguais. Primeira condição, tudo bem. Vamos ver a segunda, se os próximos estados são compatíveis também. Como é um estado só aqui nessa coluna, um estado só é compatível. É compatível, aqui é o DE. Então, não sei, para o BC ser compatível, o DE tem que ser compatível também. Então, depende do DE, né? Tá? E aí a gente vai vendo, mas depois a gente vê as dependências. Por exemplo, o DE é incompatível aqui, ó. Então, aqui já virou incompatível, já virou incompatível.
O DF aqui é incompatível, tá? Aqui já virou incompatível. Pronto. Então, tudo aparece X e tudo aparece V, tá vendo? Então, quer dizer, na realidade, eu nem preciso ir para o grafo, né? Só achar as classes de máxima compatibilidade é suficiente. Então, para mim gerar essa tabela aqui, eu aplico essas duas regras, né? Então, eu começo sempre por aqui, ó. Por exemplo, EF. Imagina que está tudo vazio isso aqui, né? Então, E compatível com F. Então, E, quais são os estados compatíveis com o E? É o F. Então, eu gero a classe EF. Está aqui. Aí eu vou para cá. Aqui não tem nenhum compatível, não tem nenhum. Aqui tem um, que é o D. Está aqui. Aí eu pego o D, faço intersecção com as classes que estão aqui. No caso, é uma só. Aí eu vejo a intersecção se vai aplicar a regra A ou a regra B. Né? No caso aqui, é vazio, né, a intersecção. Então, aplico a regra A. Né? Então, eu criei o estado compatível BD. Então, está aqui o BD. Aí, tudo que está aqui, eu passo para baixo. No caso, eu tenho uma só. Né? Então, eu tenho agora duas classes, o EF e o BD. Aí, eu vou aqui. O A tem dois estados compatíveis. O BC está aqui. Então, eu pego o BC, faço intersecção com esse, faço intersecção com esse. E vejo qual regra que eu vou aplicar. Por exemplo, DEF é vazio. BD é 1. Então, os dois, a regra A. A regra A, o que é? Eu gero todos os pares compatíveis. Então, eu gero o AB e o AC. Está aqui, ó. E passo tudo para cá. Então, eu tenho 4 classes. Como não teve ninguém aqui que é nenhuma dependência, num par de estados dependentes que foram resolvidos, está tudo resolvido, então, por aqui eu posso achar a solução. Qual é a solução? É o menor número de classes que tem todos os estados. Né? Então, se eu pegar o AC, o BD e o F, cobrem todos os estados. Né? E, por acaso, eles são essenciais. Né? Então, toda classe essencial ele faz parte de qualquer solução. Por exemplo, o C só aparece aqui. Então, essa classe é essencial. O D só aparece aqui, então ela é essencial. E o F só aparece aqui, então essa classe também é essencial. Então, só pegando as essenciais já é a solução desse problema aqui. Quer dizer, a solução não necessariamente sempre são só as essenciais. Eu posso ter as essenciais, mais outras classes, né, resultantes, né, obtidas aqui nessa etapa. Aí, né, aí eu dou nomes, né, para essas classes, porque essa classe que é? Diz que os estados que pertencem à classe, eles podem ser fundidos, né? Então, por exemplo, o EF, os dois estados foram fundidos e eu chamei esse novo estado de estado 1. O BD de estado 2 e o AC de estado 3. Aí, com isso aqui, eu monto a nova tabela, não é mais primitiva, porque você vê agora, não tem mais um estado estável por linha. Então, é simplesmente uma tabela de fluxo de estados, no caso, minimizada. Né? Tá? Então, aqui tem outro problema, né? Que é igual, e aqui vem um que as dependências não são resolvidas. Né? Ó. Olha lá, não consigo mais resolver. Por quê? Tá vendo? 4, 5, tá vendo? Depende do 1 e 2. 1 e 2 depende do 2 e 3. 2 e 3 depende do 4 e 5. Né? Então não dá para resolver. Né? Então são dependências que não dá para resolver. Né? Então a gente vai para o. Com isso aqui, a gente pode construir esse conjunto de classes mais para contar para ajudar o grafo. Porque às vezes, imagina um grafo maior, fica difícil achar o subgrafo. Isso aqui ajuda bastante. Lógico, esse aqui, como é um problema pequenininho,
é indiferente, né? Não ajuda nada, né? Mas se um problema grande ajuda, entendeu? Então, tá aqui, ó. Então, como é que eu faço? Como é que é esse grafo? Eu pego, por exemplo, cada par é um vértice, né? E a aresta é a dependência. Por exemplo, 4, 5, tá vendo? Depende do 1 e 2, tá vendo? 4, 5 depende do 1 e 2, tá vendo? 3, 4 depende do 1, 4, tá vendo? 3, 4 depende do 1, 4. O 3, 5, que é compatível, ele é um vértice desconexo, tá vendo? Tá aqui, ó. E vai indo assim. Vou montando o grafo, montei. Agora eu preciso de um subgrafo que contém todos os estados e o menor número de classes. E não tem nenhuma aresta saindo, só entrando. Esse subgrafo aqui satisfaz, né, o problema. Então eu chamei esse par de estado A, esse par de estado C e esse par de estado B. Então está aqui a nova tabela minimizada, tá vendo? Tá? Bem, aí depois da minimização, nós fomos, né? Nós fomos, onde é que está? Tá aqui. Aí nós fomos para o assinalamento de status, que é a terceira etapa. Dado o problema, a primeira etapa a tabela primitiva. A segunda etapa, como a tabela primitiva sempre leva a um número muito maior de estados que precisa, né, normalmente leva, né, na grande maioria dos casos, a gente fez a minimização de estados para achar o menor número de estados. Qual é o objetivo desse? Né? É reduzir circuito. Por quê? O número de estados, você precisa de variáveis internas, né, para representar esses estados. Né? Então, se eu tenho, por exemplo, 8 estados, eu posso precisar, no mínimo, 3 variáveis de estado para descrever, para representar esses estados. E cada variável de estado é uma equação booleana que vai ser associada a ela, entendeu? Então, se eu diminuo os estados, existe potencial de diminuir o número de variáveis internas, também chamada de variáveis de estado, né? Tá? Então, aqui a gente tem a etapa do assinalamento de estados. Assinalamento de estados é uma etapa muito importante, né? Porque ela decide, ela tem uma contribuição, né, muito forte na área do circuito, no tamanho do circuito. Né? Depende do código que você associar a cada estado, né, o circuito pode ficar maior. Quer dizer, eu tenho N combinações, né? Dado uma máquina de estado, eu tenho N combinações. Né? Depende da combinação que você der de códigos para esse conjunto de estados, o circuito pode ficar gigantesco. Né? E tem códigos, tem combinação de códigos que o circuito fica bem menor. Evidentemente que existe na literatura uma série de algoritmos de assinalamento de estados, onde procura criar um código que leva a um circuito interessante. Né? Tá? Só que no caso das máquinas assíncronas, além de você tentar ver se tentar criar um código ótimo, né, tem um problema de corrida crítica, né, que a gente viu, né? Então, quer dizer, o assinalamento de estados tem que os algoritmos de assinalamento de estados propostos na literatura, eles visam atacar esses dois objetivos, né? Que é encontrar atribuir um código ótimo que gera um circuito menor possível e resolver o problema de corrida crítica. Aqui a gente não está ensinando esses algoritmos, a gente está usando apenas estratégias para resolver o problema de corrida crítica. Tá? Só isso. Tá? Então, a gente viu o conceito de oscilação, né?
que é um conceito que não tem solução. Se você pegou um problema, especificou, minimizou, tal, e viu que tem uma oscilação, não tem solução, tem que mudar a especificação, tá? Então, e cuida crítica. Cuida tudo bem, cuida quando duas ou mais variáveis, mudam o valor, né? Não tem problema, o problema é cuida crítica. Então, a gente deu aqui apenas estratégias para, né, para evitar corrida crítica, né? Só isso. Mas a codificação é chutada, né? Tá? Então, o que é essa estratégia? Estratégia da análise de adjacências. Eu pego as transições que têm potencialmente, elas têm potencialmente, elas podem ter corrida crítica, né? E faz com que esse estado, essa transição de estados, tenham códigos adjacentes. Código adjacente só muda um bit, só muda uma variável. Então, desaparece o conceito de corrida. Né? Então, quem é perigoso aqui? Por exemplo, do 1 para o 3 não é, porque aqui só tem o 3. Ó. Do 2 para o 3 também não é, porque aqui só tem o 3. O problema está no 2 para o 1, que tem o 3, e do 3 por 1, que tem o 2. Essas duas transições são perigosas. Por quê? Por exemplo, vamos falar que eu dou o estado 3, por exemplo, eu dou 1 e 1. E o estado 1 eu dou 0, 0, por exemplo. E o estado 2 eu dou 0, 1. Então dá uma olhadinha aqui. 3, 1 e 1. Vai 1 e 1. Só que depende de quem chavear primeiro. Em vez de eu ir para o 1, eu paro no 2. Então, entendeu? Então não pode ser, né? Eu queria ir de 3 por 1. Então, o que eu faço? Vou fazer o seguinte. As transições de estado que tem potencial de corrida crítica, eu vou fazer um código adjacente. Então, fiz isso, tá vendo? Eu tenho essas duas transições. Eu chutei o estado 3 com código 00. Como eu tenho 3 estados, eu preciso de pelo menos 2 variáveis de estado, a princípio. Porque como eu tenho que satisfazer o problema de corrida crítica, de repente eu posso precisar de mais variáveis de estado. Tá? Então eu começo pelo mínimo. Como são 3 estados, no mínimo eu preciso de 2 variáveis de estado. Então está aqui. Então chutei o 3, está aqui, 00. Então, mas o 1 tem que ser um código adjacente. Então, eu poderia chutar o 1 aqui, mas acabei chutando aqui, ó. 1 aqui, que é adjacente. E o 2 também tem que ser adjacente a 1. Tudo bem. Como o 1 está aqui, o 2 eu coloquei aqui para ser adjacente a ele. Pronto. Achei a codificação. Está aqui. Ó. É uma codificação que não tem problema nenhum de corrida crítica. Lógico. Isso aqui não é um algoritmo, porque todos esses códigos aqui foram chutados. Então pode ser que essa codificação leve a um circuito bem maior do que um outro código, uma outra combinação de códigos. Tá? Então tá aqui, ó. Então tá aqui a codificação, tá vendo? Aqui está a tabela de fluxo não codificada e aqui está a tabela codificada, né? Tá? Tá aqui. A tabela codificada, ela também é chamada de tabela de transição de estados, tá? Então tá aqui. Você vê que aqui é o estado don't care, né? 1 e 0, né? Porque tem aqui, não está don't care nem aqui, nem aqui. Porque é assim, né? Como eu estou daqui do estado 1 para 00, tá vendo? O que acontece? Eu posso ter, né, 2 variáveis mudando. Eu não sei a ordem, porque depende da equação, né, para cada variável. Se o y0 chavear primeiro, eu vou para cá. Ó. E aqui, se eu colocar don't care, de repente a minimização lógica vai decidir para onde que eu vou aqui. Eu quero ir para o 00. Então, por isso foi colocado o 00 aqui. Entendeu? A gente viu também
o conceito de estado-ponte, né? Quando eu tenho muitas transições com potencial de corrida crítica, né? Então, por exemplo, eu tenho 4 estados, comecei com 2 estados, mas aí eu não consigo, não existe uma combinação de códigos aqui que satisfaz todas essas transições. Então, eu aumentei o número de variáveis para satisfazer isso aqui, ó. Satisfazer o quê? Ter estados adjacentes. Aí eu criei estado ponte, tá vendo? Aqui, ó, A com D está adjacente, A com C tá, D com B, B com C. Agora, esses dois, como é que eu faço? Com estado ponto. C é adjacente a W3. W3 é adjacente a W2. Esses estados são estados instáveis, eles não são estados estáveis, são estados que eu passo por eles, tá? Aí o W2 vai para W1 e o W1 vai para D. Pronto. E vale também o inverso, de D para C, né? Vem para cá e para cá. Pronto, tá vendo? Aí ficou assim, ó. O problema do estado ponte é que a transição fica muito longa. Então, você vê, do C para o D, ó, tá vendo aqui? Ó. Daqui eu vou para cá, aí daqui, aí ele manda ir para o W3, aí do W3 ele manda ir para o W2, o W2 manda ir para o W1, aí do W1 que manda ir para o D, entendeu? Fica muito longa, né? Então, uma maneira por exemplo, usar um grafo de adjacências, né? E eu, por força bruta, né, eu codifico os estados de tal forma, né, que satisfaz essas arestas não direcionadas, elas são rotuladas com o quê? Com estados que têm potencial, né, de cuida crítica, né? Por exemplo, se você voltar aqui, né? Aqui, tá vendo? Ó? C para D, tem o B, tá vendo? Então, o B é potencial de corrida crítica, né? Então, se você pegar do C, né? Do C para o D, tá vendo? Tem o B aqui. Lógico, também vale do C para o D, né? Então, aresta não direcionada, né? E se você pegar aqui, né? Tá vendo? Se você pegar D para o C, tem o A. Do C para o D tem o B, tá vendo? Por isso que apareceu os dois estados. Aí eu tenho que gerar uma combinação de códigos aqui, de tal forma que o código intermediário não seja o que está aqui. Por exemplo, daqui para cá, tanto faz daqui para cá como daqui para cá, mudam 2 bits. Então eu tenho 2 códigos intermediários. Quais são daqui para cá ou daqui para cá? Tanto faz. 1100, porque, por exemplo, de repente, essa variável muda primeiro. Então fica 110. Depois que vai para 010. Ou 000. Né? Essa variável ela é mais rápida, né? Então ela vai para 0. Então fica 00. Então eu tenho 2 códigos. 110, daqui para cá e ou daqui para lá, tem 2 códigos intermediários. O 000 ou 110. Esses 2 códigos intermediários não podem ser atribuídos ao estado B nem ao estado A. E realmente, você vê, o estado A, aqui está 001, o estado B, 111. Tá? Então, esse raciocínio eu faço para todas as transições. Satisfazendo isso, eu encontrei um código, né, adjacente, ele é concorrente, né? Isso que é a vantagem, tá vendo? Então eu consigo, tá vendo aqui, olha lá, eu vou já para 01, tá vendo? Concorrentemente, tá vendo? 01 aqui, ó. 01 aqui, 01 aqui, 01 aqui, 01 aqui. Quer dizer, concorrentemente, né? O Y0 e o Y1 estão chaveando. Eu não estou sequencialmente, como estava ali, né? Agora, concorrentemente, eles estão chaveando, tá? Então, fica mais rápido, tá? Lógico, você vê que tem um preço a pagar, né? Às vezes eu preciso de mais variáveis de estado, né? E, às vezes, reduz meus estados don't care, né?
lembra, status don't care ajuda na minimização lógica, né? Porque, né, eu vejo o que é melhor para mim. Você vê que aqui eu tenho 2, 3, 5, 6 estados don't care. No outro código, na outra maneira de codificação, que é usando o estado ponte, eu tenho 4, 8, 10 estados. Você vê que, né, eu perdi estados aí, mas faz parte da vida. Tá? Aí, com o assinalamento de estados pronto, nós fomos, né, nós fomos para a minimização lógica. Né? A minimização lógica, né, ela tem o quê? Ela precisa, as equações nos circuitos assíncronos, as equações obtidas, ela tem que ser livre de rasa lógico. Né? Livre de rasa lógico. Como eu estou trabalhando, lembra, a gente viu rasa lógico, rasa era funcional, né? A gente viu rasa lógico, rasa era funcional, a gente viu. Tá? Como a gente está trabalhando no modo fundamental, então eu sei que o circuito é livre de rasa era funcional. Né? Tem um teorema que diz isso. Agora, como eu estou trabalhando no modo fundamental também, é livre de rasa lógico dinâmico. Então, esse problema também não tem. Tá? Agora, existe o rasa lógico estático. Né? Então, se eu estou extraindo as equações na forma de soma de produto, também eu sei que é livre de rasa lógico estático tipo zero, quer dizer, o sinal é zero e continua no zero. Né? Eu sei, porque não tem cobertura nenhuma. O meu problema é o rasa lógico estático 1. Quando eu estou trabalhando com soma de produto, a minha cobertura tem que fazer com que essa cobertura seja livre de rasa estático do tipo 1. E se eu estou trabalhando com pós, com produto da soma, é o contrário. Ela é, por definição, ela é livre do rasa estático 1, mas eu tenho que tomar cuidado com a cobertura do estático 0. Então, né, então a gente viu aqui, né, um exemplo. Né? Então, quando você vai fazer a minimização lógica, você define a arquitetura. Uma arquitetura muito usada é a arquitetura de Huffman, né? Onde eu tenho as variáveis de estado, né? São equações do tipo soma de produto realimentada, tá vendo? Tá? Esse atraso aqui, ele tem 2 significados. Né? Um significado é como modelo matemático. Né? Quer dizer, é como se as portas, os atrasos fossem ideais, né? E eu tenho explicitamente um atraso aqui. E esse atraso explícito é que garante com que a realimentação cria esse conceito abstrato de memória, né, de memorizar. Né? Só que, na realidade, como essas portas aqui não têm atraso ideal, né? Então, eu posso dizer que esse atraso aqui está distribuído pelas portas. Né? Tá? Só que existe um problema intrínseco nesse tipo de circuito, que é o hazard essencial, que para resolver eu preciso explicitamente, quando tem, né, eu preciso explicitamente inserir elementos de atraso nas realimentações. Como é um elemento de atraso? Por exemplo, 2 inversoras. Né? O elemento de atraso é quando ele retarda, mas não muda a lógica do sinal. Né? Por exemplo, se eu coloco 2 inversoras aqui, em série, né, não estou mudando nada, né? Não estou mudando nada aqui. Né? Logicamente, não estou mudando nada. Eu estou apenas retardando para o sinal chegar aqui. Né? Tá? Então, a gente viu, né, como eu tenho, no caso, o modelo Moore, né, eu tenho
duas variáveis de estado, então vou ter duas equações de próximo estado e uma saída, então vou ter uma equação de saída, então vou ter três equações, né? Então a gente já viu, né? Por exemplo, essa é a notação que eu estou usando, né? De variável de estado, né? Então eu uso, quando é o próximo, eu uso t mais 1. Quando é o presente, eu uso t. Tá vendo? Nos livros, lá não me lembro agora nos livros que eu passei para vocês, com a anotação deles. Mas, em geral, eles usam, em vez de t, para usar n, ou não usa nem n nem t, usa maiúsculo e minúsculo, tipo y maiúsculo, que é o próximo estado, e y minúsculo, que é o estado presente. Né? Quer dizer, cada um tem uma anotação. Né? Então, aqui, né, o y0 aqui, eu pego todos os próximos y0 e mapeio para cá, tá? E faço a cobertura. Depois eu vejo se a cobertura está correta, né? Por exemplo, qual é o único problema que eu tenho que ver? Transição de 1 para 1. Então, qual é a transição? Lógico, por exemplo, eu só vejo as transições legais. Por exemplo, essa transição daqui para cá não é legal, porque está mudando duas variáveis, né? Então, o que são transições legais? Por exemplo, daqui para cá, 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 daqui para cá. Essas são as transições legais. Essa transição aqui não é legal, porque está violando o modo fundamental. Tá? Então, analise as transições legais. Por exemplo, aqui eu tenho uma transição de 1 para 1, tá vendo aqui? Ó? De 1 para 1 aqui. Ó. Então, essa transição tem que ter um implicante cobrindo ela. E realmente, esse implicante está cobrindo ela, tá vendo daqui para cá? Está cobrindo. Então, isso aqui é uma equação livre de Hazer lógico. Né? Tá? Mesmo raciocínio eu faço para o Y1. Isso aqui é o Y1 presente, e aqui eu tenho todos os próximos Y1, tá vendo? Tá aqui. Faço o mapeamento e faço a cobertura. Aí eu vejo, tá vendo? Aqui, ó por exemplo, ó, de 1 para 1. Esse implicante grandão cobre, tá vendo? Olha aqui, ó. 1, 1 e 1, tá vendo? Opa, eu tenho esses três aqui. Esse implicante aqui cobre, tá vendo? 1, 1 e 1, tá vendo? Aqui de 1 para 1, esse aqui cobre. E daqui, ó, 1, 1 e 1. Olha lá, 1, 1 e 1. Esse grandão aqui cobre. Então, tá, essa equação é livre de Hazer lógico, né? Aí a saída, né? Como é modelo Moore, né? A saída está relacionada com o estado, né? Presente, né? Então, o 0,1 que é 1, o resto é 0, tá vendo? O 0,1 é 1 e o resto 0. Fazendo a cobertura, tá aqui, ó. Pronto. Tá aqui o circuito, né? O circuito lógico, tá vendo? Tá? E a gente fez para o modelo Mille, né? Tá vendo? Aqui mesmo o raciocínio. No caso aqui, o modelo Mille deu quase igual, né? Agora dá para perceber que é Mille, né? Tá vendo? Por que dá para perceber que é Mille, né? Tá vendo? A entrada atua diretamente na saída. Quando as saídas, ou a saída, depende as variáveis de estado, somente as variáveis de estado atuam nas saídas, é uma máquina Moore. Quando existe pelo menos uma saída, onde tem alguma entrada que atua diretamente na saída, é uma máquina Mille. Tá? Então aqui dá para perceber que é uma máquina Mille. Né? Aí nós vimos também outra arquitetura, que é uma arquitetura baseada no LetRS. Né? Então eu tenho aqui então o LetRS eu uso, né, para cada variável de estado, eu tenho isso aqui, eu tenho um LetRS. Né? E aí eu preciso das funções set e reset. Por quê? Quando a arquitetura é baseada no LetRS, o que muda, né?
Aqui, na outra arquitetura, que é baseada que é soma de produto, né? Aqui, tá vendo aqui? Eu preciso cobrir a transição de 0 para 1 e de 1 para 1. Quer dizer, quando o sinal, né, numa transição, ele é 1 e permanece 1, eu tenho que ter um implicante cobrindo essa transição. No Standard RS, não precisa. No Standard RS, que ele armazenou. Opa, então o F7, esse cara mandou a variável está indo de 0 para 1. Então eu guardei 1 aqui. Aí várias transições ficam de 1 para 1. Não tem problema. Não preciso fazer mais nada. Porque eu armazenei 1. Eu não preciso fazer cobertura nenhuma. Mas chegou nessa transição aqui que a variável está indo de 1 para 0. Opa, agora eu preciso de um implicante aqui, ó, que é o F reset, de um implicante aqui, que faz com que o quê? Né? Aqui vai para 1, aqui 1 e 1 vai para 0 aqui, ó. Então, na realidade, eu tenho duas equações, agora não tenho mais uma só, para cada variável de estado eu tenho duas equações. A equação F7, essa equação F7, o que ela faz? Ela cobre toda a transição de 0 para 1. E a equação F reset cobre toda a transição da variável de estado de 1 para 0. Só que é o seguinte, como aqui é porta NAND, a porta NAND você atua com 0, né? 0 aqui, 1 aqui. 0 aqui e 1 aqui. Então você atua pelo 0. Mas só que eu estou extraindo lá no mapa de Carnot em 1. Então por isso que em vez de CE, virou NAND. Por causa disso, que aqui eu atuo em 0. Lá eu pego em 1. E ao mesmo tempo, eu estou omitindo o OU aqui. Aqui porque é uma soma de produto, né? O F7 é uma soma de produto. Eu estou omitindo o OU. Eu já posso colocar direto aqui. Eu ganho com isso uma porta. Lógico, vai depender do tamanho do meu F7. Se o meu F7 for muito grande, eu vou ter, obviamente, colocar portas aqui no meio, porta OU aqui no meio. No caso, né? Tá? Então, esse que é o X do problema. Tá? Como é pequeno, eu posso omitir o OU aqui, né? Tá vendo? Né? Fica mais eficiente. E aqui eu tenho a lógica de saída, normal. A lógica de saída é soma de produto normal, entendeu? Ou produto da soma. Aí você, o projetista, decide. Então tá aqui. Só que para mim achar o F7 e F7, eu tenho regras. Aqui, basicamente, não existiu regras aqui. Né? Aqui não existiu regras. Né? Eu simplesmente peguei o que está aqui, o próximo aqui, esses valores aqui, e mapeei para o mapa de Carnot, simplesmente. Né? Agora, aqui já não, aqui tem regras para mim preencher o mapa de Carnot, que são essas regras aqui, tá vendo? São essas regras. Por exemplo, quando o sinal, quando a variável de estado, naquela transição, ele vai de 0 para 0, quer dizer, é 0 e continua 0, o preenchimento no mapa de Carnot é igual. De 0 para 1 também é igual. De 1 para 1 é don't care, porque eu não preciso cobrir. Eu não preciso cobrir, porque já armazenei a variável, então não preciso cobrir. E de 1 para 0, também. A parte 1 é don't care, a parte 0 é 0. Tá? No F reset, é o contrário. O 00, você coloca don't care. O 01, também é o contrário. A parte 0, você coloca don't care. A parte 1, você coloca 0. 1 e 1, tudo é 0. E 1 e 0, a parte 1 é 0 e a parte 0 é 1. É o contrário daqui. Porque quando vai de 1 para 0, né, de 1 para 0, o que eu faço? Aqui eu gero 1. Então é como se fosse de 0 para 1, né? Entendeu? Porque aqui lá
Na tabela está de 1 para 0 a variável, né? Só que aqui, na verdade, está de 1 para 0, né? Aqui eu peguei como se fosse 1, né? Esse aqui foi uma cobertura de 1. Aí, como é NAND aqui, vai virar 0, depois vira 1 aqui, tá vendo? E aqui tem os preenchimentos, tá vendo? Se você olhar aqui, ó, é, por exemplo, né? Não é no X1, né? No X1, tá aqui o X1, né? Aqui o F7Y, né? O Y1, você pegar aqui, ó, por exemplo, ó, de 0 para 1. Tudo bem, tá vendo? 0 para 1 tá igual, ó. Agora, aqui, ó, de 1 para 1. Olha lá, de 1 para 1 X, tá vendo? Esse aqui não tá X porque ele pertence à transição anterior, né? Então não tá X, né? Por isso que aqui tá um don't care, quer dizer, é só esse que X, tá? Agora, se você vê, aqui continua 1, tá vendo? 1, 1 e 1, tá vendo? Então, ó, X, X e X, tá vendo? Tá? Que é isso aqui, ó. Tá? Agora, você pega aqui, ó, de 1 para 0, igual. De 1 para 0, a parte como é don't care, mas como que esse cara faz parte do Estado, né? Ele continua 1, né? Tá vendo? 1 aqui e aqui é 0, tá vendo? Tá? Então, fiz a cobertura, tá vendo? O reset é o contrário, o reset, né? O reset, se você ver aqui, ó, olha lá, de 0 para 1. Olha lá, de 0 para 1, a parte com 0 é don't care e 1 é 0, tá vendo? A parte de 1 é 0, ó, o 0 aqui, ó. Tá vendo? Porque é o contrário, tá vendo? Agora, de 1 para 0, olha lá, de 1 para 0. A parte com 1 é 0, mas não tem a parte 1, né? Porque aqui é o estado inicial. E a parte com 0 é 1, tá vendo? Aqui, ó. 0, 1 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? 1 aqui, ó. Tá vendo? Eu tô indo de 1 para 0, tá vendo? Aqui 1 aqui no FR7, tá vendo? Então é assim que se preenche, tá? Tá aqui o circuito, tá vendo? Ó? Tá? Então é um circuito baseado no LET-RS. No caso aqui eu usei o NAND, né? Poderia usar o NOR, né? Eu poderia fazer, lógico, para o NOR, né? Esse preenchimento muda um pouco, tá vendo? Quando é NOR, então você tem que tomar cuidado. Ah, eu estou usando a arquitetura RS com LET com NOR, então muda um pouco, né? Esse preenchimento, tem que ver. E aqui, porque na NAND, você atua em 0, né? Aqui, né? Você atua em 0, né? É, é, no, no NOR, você atua em 1, né? Então tem que tomar cuidado, tá? Bem, aí nós fomos, né? Bem, aqui é síntese flop-flop, memória, tá? Vamos para o Razer essencial. Aí nós fomos para o Razer essencial, que é a última etapa. Então, projetamos a máquina. Agora, vamos analisar se a máquina que a gente projetou tem Razer essencial. Lógico, eu posso ver se tem Razer logo na especificação que eu minimizei. Lá eu já posso ver, né? Mas no circuito final, eu vou ver aonde que eu vou introduzir, onde que eu vou resolver, em qual variável que eu vou resolver o problema do Razer essencial. Quer dizer, ver o problema de Razer essencial, você já vê lá na minimização de estados. Ali você já pode ver, opa, esse circuito aqui vai ter problema de Razer essencial. Só ali. Tá? Quando você minimizou. Na, 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 na tabela primitiva não dá para saber. É só na tabela minimizada. Tá? Na tabela minimizada, você já vê se tem Razer essencial. Agora, a solução do Razer essencial, você precisa ter um circuito. Né? Tá joia? Então, né?
Então, você vê, então a gente disse que a gente tem dois tipos de hazard essencial. Um é chamado hazard essencial transiente, né? Que é quando eu vou para o estado que eu quero, só que aparece um glitch na saída, né? Então, isso lógico. Às vezes esse glitch pode ser problema de hazard lógico, né? Mas não sendo problema de hazard lógico, ele pode ser problema de hazard essencial. E o outro é o hazard essencial do tipo estado estável, né? Quer dizer, eu tinha uma transição de estado de A para B, só que de repente eu parei no estado C. Eu estava no estado A, mudei lá a entrada, que eu queria ir para o estado B. Né? De repente eu parei no estado C. Né? Então, né, isso é um hazard essencial do tipo estar estável. Solução de uma maneira geral, é inserir atrasos nas linhas de realimentação. A gente tem que ver qual linha de realimentação você vai inserir. Aí precisa ter o circuito. Né? Como eu disse para vocês, lá na tabela de fluxo minimizada, eu já posso ver se tem hazard essencial. Como? Aplicando a regra do Angle. Né? A regra do Angle. O que ele faz? Eu quero ir do A para o B. Bem, o estado A para o estado B. E tem uma variável de entrada X, né, que ela vai de 0 para 1. Né? Tudo bem. Aí eu pego essa variável X e faço 3 vezes isso daí. De 0 para 1, que é a transição original, né? Aí eu vejo onde que ela parou, em que estado que parou. Aí eu faço de 1 para 0 essa variável, vejo onde que parou e faço novamente de 0 para 1 e vejo onde que ela parou. Então, aí eu vejo a saída, nessas 3 transições, eu vejo as saídas e vejo o estado em que eu parei, os estados que eu visitei, né? Tá? E parei. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, aqui é uma tabela de fluxo minimizada, tá vendo? Se a gente olhar aqui, não tem um circuito ainda, não tem nada, tabela de fluxo. Não fiz nem a codificação. Se eu olhar aqui, ó, aplicar a regra do Angle, lógico, eu aplico a regra do Angle em transições que respeitam o modo fundamental. Por exemplo, daqui para cá eu não venho. Então eu posso vir daqui para cá, 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 daqui para cá. São transições que só mudam uma variável, tá? Se você olhar essa transição de 1 para 2, ó, tá vendo? E aplicar a regra do Angle, né? Olha o que acontece. De 1 para 2, a variável B está mudando de 0 para 1. Então, eu vou fazer 3 vezes a variável B de 0 para 1, de 1 para 0 e depois de 0 para 1 novamente. Olha o que acontece. De 1 para 2. Parei aqui. Agora, a variável B vai de 1 para 0. Aí, eu vou daqui para cá. E depois a variável B vai de 0 para 1, para cá. Voltei aqui. Quer dizer, eu cheguei no estado que é o mesmo estado da primeira transição. Então, não tem problema de hazard do tipo estar estável. Só que, né, na saída, olha a saída aqui, ó. A saída é 0 e tinha que permanecer 0. Só que na segunda transição, foi para cá, a saída aqui é 1, é mais 0. E depois vim para cá, a saída 0. Então tem um glitch aqui. Olha lá. Nessas 3 transições. 0, 0, 0, 1, 0. Tem um glitch. Vamos ver esse glitch? Então eu fiz a codificação. Codificação é livre de cuida crítica, né? Só tem 2 estados. Uma variável de estado resolve o problema. Aí eu fiz uma cobertura. Essa cobertura aqui é livre de hazard lógico. Você vê que aqui eu tenho a transição, por exemplo, daqui para cá ou daqui para cá, né? Daqui para cá ou daqui para cá, e cobre, tá vendo? A transição de 1 para 1, tá vendo? Cobre,
Então está aqui, está tudo bonitinho. Agora, vamos montar o circuito. Montei o circuito aqui, tá vendo? Montei o circuito. Aí eu tô aqui, ó. Então, o A e B é 1 e 0, tá vendo? O estado 0, tá vendo? O Y, estado 0 aqui, que é o Y de T, e a saída Z, que é 0. Saída Z, que é 0, tá vendo? Aí o B vai para 1. O B vai para 1, ele atua, tem dois caminhos que ele atua, né? Ele atua nessa porta aqui, né? O conceito de corrida essencial a corrida crítica. O problema é a corrida entre variáveis de estado. Aqui o problema é a corrida entre variáveis de entrada que foram acionadas e variáveis de estado, né? É uma corrida, por exemplo, né? O que acontece aqui? Por exemplo, como aqui eu tenho duas variáveis aqui, ó, tá vendo? Então o que acontece aqui, ó? Essa variável aqui, ela atua aqui e atua aqui. Então, pensando nessa porta aqui, ocorre uma corrida, tá vendo? A variável de estado chega aqui e também esse outro caminho, a variável de entrada, tá vendo? Se a variável de estado chegar primeiro, surgiu o Raster essencial transiente. Entendeu? Então, quer dizer, quando ocorre o Raster essencial? Quando a variável de entrada ativa uma variável de estado e existe um ponto do circuito onde as duas variáveis se encontram, a variável de entrada, né, e a variável de estado. E nesse ponto que se encontram, né, se a variável de estado chegar primeiro, ocorre o Raster essencial, ocorre o glitch, né? Ocorre o glitch, né? Lógico, se existe isso aí, tem potencial de Hazard, né? Se existe esse problema desse ponto, de os dois chegarem nesse ponto, tem problema de Hazard essencial. Agora, quando realmente surge o glitch, se ela chegar primeiro, então é o seguinte, por exemplo, como aqui, de repente essa porta OR, lógico, a porta OR, ela tem um tempo de atraso maior que a inversora. Mas quando a gente está falando de tempo mínimo e tempo máximo, toda porta tem um tempo mínimo e tempo máximo. Aí já não é bem claro. Então eu posso ter, por exemplo, o tempo máximo da inversora ser maior que o tempo mínimo da OR. Então, se numa implementação ocorrer isso, o Y vai chegar primeiro. E aí vai ocorrer o glitch. Tá? Então, esse é o problema. Então, para resolver, eu coloco aqui um elemento de atraso aqui. Ó. Tá vendo? Nesse aqui. Ó. Tá? Professor. Fala. Nesse caso, o glitch é na saída, mas ele poderia ser um glitch também em relação ao estado, né? Nesse aqui foi a saída. Vamos pegar um outro exemplo, a gente vai ver do estado. Beleza. Vamos pegar outro exemplo. Lógico, pode ser até os dois. Nesse caso, não é de estado, por quê? Está vendo? Aplicando a regra do ângulo, você vê que olha lá, de 0 para 1. A primeira transição eu queria ir no estado 1. Aí na segunda, eu vou para o estado 1, mas aqui. E na terceira, eu vou aqui, que é o mesmo estado da primeira transição. Então, nessa transição, eu não tenho o Hazard essencial do tipo estar estável, entendeu? Entendi. Tá? Aqui só tem Hazard essencial. Eu posso ter os dois, lógico, eu posso ter. Aqui só aparece um. E no outro exemplo, também só aparece um, do estar estável, tá vendo? Eu tenho esse exemplo aqui, tá vendo? Aqui está faltando, que é um estar estável, né? Um círculo aqui que não tem. Tá? Então, esse é um probleminha assim. Eu vou do estado 1 para o estado 2 e vou para o estado 3 e paro nele. Probleminha assim, uma máquina de estado assim. Aí foi codificada, livre de corrida crítica. Aqui tem as equações livre de rasa lógica, tudo bonitinho.
Mas se você olhar aqui, né, vamos aplicar a regra do Angle, do estado do 1 para 2. Ó. Do estado do 1 para 2, o x vai de 0 para 1. Então, aplicar a regra do Angle. Então, o x vai de 0 para 1, depois o x vai de 1 para 0, e depois o x novamente vai de 0 para 1. Então, vamos ver. Ó. Então, 1, 2. Então, a primeira transição é o estado 2. Aí vamos ver a segunda transição, de 1 para 0. Do 2, eu estou indo para o 3. E a terceira transição, do 3, eu parei no 3. Então, era para ir para o estado 2, mas parei no 3. E, ao mesmo tempo, também tem glitch, né? Tá vendo? Tem um aqui na saída, né? Tem um aqui. Quer dizer, aqui não é bem glitch, né? A saída é 1, né? O glitch é um pulso, né? Então, seria glitch se aqui fosse 0, né? Então, seria 0, 1, 1, né? 0, né? Por exemplo, aqui seria um 0, por exemplo, né? Então, isso seria um glitch. Mas aqui é uma saída errada também, né? Porque a saída verdadeira é 0. Tá? Então, vamos ver. Então, aqui estão as equações, bonitinho, tudo. Está aqui, ó. Né? Está aqui as equações, tá, o circuito está aqui. Vamos ver agora, confirmar esse aqui. Eu estou aqui, ó. Estou nesse estado aqui. 0, 0, com saída 0 e o x 0. Então, o x está 0 aqui. Tá vendo? No caso aqui, o z é o próprio y1, né? Então está 0 aqui e 0 aqui. Aí eu mudo o x de 0 para 1. Ao mudar o x 0 para 1, tá vendo? Ele atua nesse caminho aqui e atua nesse caminho. Só que esse caminho aqui, ó, ele continua, ele pode chegar aqui, tá vendo? E aqui eu tenho aquele ponto que eu falei, tá vendo? Ó, aqui a variável de entrada está chegando aqui e a variável de saída, a variável de estado, tá vendo? Tá chegando aqui. Então dá uma olhadinha. Se essa inversora for mais lenta que essa porta OR, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte: esse 1 aqui vai chegar primeiro que o 0. Como eu tenho 1 e 1, aqui era 0, vira 1. Tá? Como eu tenho 1 aqui, é uma OU, vira 1. E aqui fixou 1, tá vendo? Ó? Aí mesmo que ela for para 0 aqui, depois que aqui vai para 0, né? Já está o 1 fixo aqui. E aí não tem jeito. Ficou 1 aqui. Conclusão. O estado final é 1 e 1, ó, que é o 3, né? Que é o 3. E saída 1, né? Que o Z é 1, né? Tá? Viu? Então, solução é colocar um elemento de atraso aqui, ó, para fazer com que esse 1 venha depois que aqui virou 0. Aí não acontece nada, né? Aí aqui continua 0, continua 0, tudo bonitinho 0. Tá? Entenderam? Dúvidas? Acho que entendemos, professor. Bem, então isso que nós vimos, né? Aí vamos ver agora, então fizemos uma recapitulação, né? Vamos ver elementos de atraso, né? Elementos de atraso, elementos de memória, né? Então, o primeiro elemento de memória é o LET, né? Eu tenho 2 tipos de elemento de memória. Lógico, existem outros tipos de elemento de memória, né? Por exemplo, sei lá, um HD, um pendrive, né? Tem elementos de memória diferentes, né? Uma RAM, né? Tem elementos de memória diferentes. Esses elementos de memória são elementos de memória que são usados no projeto de uma CPU, né? O projeto de algoritmos virar hardware, entendeu? Então, esses elementos de memória são usados aí numa CPU, por exemplo, com um computador, tá? Então,
Tem dois tipos de elemento de memória, os latches e os flip-flops. Tá? Então, aqui é o latch SR, né, que a gente já viu. Né? Tá? Então, tem aqui ó, a tabela primitiva dele, né? Tá vendo? Aqui eu vou mostrar o projeto do latch RS, a tabela primitiva, né? Tá vendo aqui, ó? Achamos a tabela primitiva. Todo latch que é descrito com uma tabela primitiva, você pode minimizá-la por dois estados, né? Então, se você criar o latch banana, né, e fazer a tabela primitiva e minimizá-la, você vai chegar em dois estados, tá? Então, eu peguei aqui, tá vendo? Vou minimizá-la, tá vendo aqui, ó? Vou minimizá-la. Olha lá. Cheguei em dois estados, tá vendo? BD, tá vendo? Se você pegar aqui, né? Olha lá, né? Ó, aqui, ó. AB, saídas diferentes, tá vendo? Então é X, tá vendo? AC, saídas iguais. Aqui não depende de nada, aqui só um estado, só um estado, só um estado. Então é V, tá vendo? Ó. O AD são saídas diferentes, né? Então é X. O BC, saídas diferentes também. CD, saídas diferentes, né? E o V, saídas iguais. O BC, né? O BD, quer dizer, o BD, saídas iguais, né? E só tem um estado, né? O próximo estado. Então, não tem problema. Então, são compatíveis, né? Então, agora eu acho a tabela, a classe de máxima compatibilidade, né? Então, eu tenho duas classes aqui, né? AC e BD. Então, eu posso fundir o AC em um estado, o BD em outro estado, né? Então, tá aqui, tá vendo? Eu chamei um romano AC, dois romanos o BD, tá vendo? Tá aqui, ó. Tá aí. A tabela minimizada do LET SR, né? Agora eu fiz a codificação. Aqui a codificação, para a gente chegar num circuito eficiente, você vê que a saída tem, para o estado 1 romano, a saída é 0. Para o estado 2 romano, a saída é 1. Então, é o seguinte, como é que os estados têm saídas diferentes, eu poderia usar a própria saída como variável de estado. Foi isso que eu fiz, tá vendo? A própria saída como variável de estado. Então, significa o quê? Que o Z e o Q vão ser a mesma variável, né? Tá? Então, eu faço a minimização lógica. A minimização lógica. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aí, convertendo para Q, né? Que é a mesma variável. Então, tá aqui, tá vendo? Pronto. Agora, como eu quero implementar com... Porque aqui, olhando aqui a equação, o que eu tenho? Eu tenho uma E, uma OU, né? E uma inversora, né? Mas aplicando complemento de complemento e De Morgan, né? Eu vou ter duas NANDs. Então, essa E com a OU e a inversora, fazendo complemento de complemento, virou duas NANDs, tá vendo? Porque eu aplico o De Morgan aqui, né? Isso aqui virou uma NAND, né? O S, a inversora desapareceu, e eu tenho uma NAND, né? Porque eu fiz complemento de complemento, né? Tenho duas barras aqui. Uma barra foi quebrada, né? E aqui virou E. Então ficou assim. Uma NAND aqui e depois uma outra NAND, né? Então tenho aqui, tá vendo? Uma NAND aqui e gerou uma outra NAND aqui. Como essa aqui eu sempre tenho o complemento da saída, então ela passou a ser uma segunda saída, que é complementada, entendeu? Mas isso aqui é circunstancial, quer dizer, o circuito levou a isso. O projeto é uma saída só. É que aqui percebeu-se que se eu pegar isso aqui e fazer uma saída aqui, ela é sempre complementar a essa aqui. Então é interessante, né? Complementar, porque eu uso muito, né? No projeto, eu sempre estou usando toda a variável, ela e o complemento dela, né? É normal isso daí, né? Então aqui eu
me ajuda, né? Porque eu pegando o complemento do Q, eu elimino da necessidade de ter uma inversora, né? Então é importante. Então, isso aqui é satisfeito somente, né, nessas três, né, operações, né? Nessa operação aqui, que está proibido, vai dar o quê? Não vai dar o complemento. Vai dar o quê? Vai dar 1 e 1. Vai 1 e 1 aqui, vai sair 1 e 1 aqui. Tá? Aí eu tenho o engraçado é que eu posso. Todo elemento de memória ele tem duas equações. Na verdade, é uma equação e uma tabela que são importantes. Uma equação é a equação característica. Ela é importante quando você está analisando circuitos baseados no LED. Eu tenho um circuito aqui, que é uma máquina sequencial, só que ela é implementada com LED, né? E eu quero a tabela de fluxo de estados dela. Então, você usa a equação característica do LED para obter a equação, a gente vai ver isso aí depois, a equação de próximo estado. Eu quero projetar, né, essa tabela de fluxo usando LED. Né? Aí a gente usa a tabela de excitação do LED. Né? Você vai ver aqui. Então, eu tenho. Qual é a equação característica? A equação característica ela é extraída da tabela de operações. Simplesmente, está vendo? 0, 0. Eu coloquei na tabela de operações, é proibido, mas eu coloquei 1, né? Que é 1, né? 1 e 1. 0, 1, 1. 1, 0, 0, 0. E o 1 permanece. Então, permanece 0, permanece 1. Então, a cobertura deu isso aqui. Então, essa aqui é a equação. No caso dos LEDs, a equação característica coincide, no caso dos LEDs, com a equação de próximo estado. Se você pegar aqui, isso aqui é a equação característica. Se você vir aqui, olha lá, a equação de próximo estado, está aqui, é a mesma. Mas isso no caso dos LEDs. Nos flip-flops não tem nada a ver a equação característica com a equação, ou, no caso, os flip-flops eu preciso de duas variáveis de estado, então eu vou ter duas equações de próximo estado. Então lá não tem nada a ver. Então é uma mera coincidência. É que acontece o seguinte, como o LED você descreve com dois estados, né? Então a equação característica coincide com a equação de próximo estado. No caso do flip-flop, não, no caso do flip-flop, ela é descrita por 4 estados. Qualquer flip-flop que foi descrito por uma tabela primitiva, ele é implementado com 4 estados. Tá? Eu posso ter, a primitiva deu 30 estados. Tudo bem. Você minimizou, vai dar 4 estados. Tá? Então eu tenho, né? Aí já é diferente. Aí eu tenho, né? E eu tenho, tá vendo? Agora, então eu tenho duas. A equação característica, que é um dado importante, né, na análise, e a tabela de excitação. A equação característica eu extraio da tabela de operações. E a tabela de excitação eu extraio, né, da equação característica. Você está vendo aqui, 0, e eu quero continuar com 0. O que eu posso colocar na entrada? Aqui. Está 0, eu quero continuar com 0. O que eu posso colocar na entrada? Se está 0 aqui, o R pode ser qualquer coisa. Continua 0. Está aqui. Agora, aqui, para isso aqui ser 0, aqui tem que ser 1, porque tem o barrado aqui. Tem que ser 1 aqui.
Está 1 aqui, tá vendo? Então, aqui eu tenho de 0 para 1, de 1 para 0 e de 1 para 1. Então, na realidade, tá vendo? Aqui, o 7 seria a função 7. O R seria a função R7. Então, essa tabela de excitação, na realidade, está descrevendo aquelas regras que eu coloquei lá. Lembra as regrinhas? Quando eu falava, vamos implementar aqui com arquitetura standard RS, lembra aquelas regrinhas que eu coloquei? Na realidade, essa tabela de excitação descreve aquelas regras. Então, aquelas regras que eu coloquei para o 7 são essas, e para o reset são essas, tá vendo? Tá aí. Tá vendo? Aí, olha lá, o LET JK, tá? Então, o LET JK, ele procura aproveitar a proibida, né? A operação proibida, e colocar uma operação que inverte a saída. Tá vendo? Inverte a saída. Então, eu tenho a equação característica dele, que está aqui. Ó. E que mesma coisa, como é um LET, né? Se você pegar a tabela de operações, descrever a primitiva dela, a tabela de fluxo primitiva, minimizá-la, você vai chegar em 2 estados. E aí a equação de próximo estado vai ser essa aqui. Tá? Então coincide. Lógico, o LET JK, na realidade, é um LET que não se usa, né? Porque, na realidade, essa operação aqui é muito perigosa. Essa operação aqui, ele gera uma realimentação no circuito. Eu não tenho circuito aqui. Ele gera uma realimentação na entrada, onde que, quando eu coloco 1 e 1, quando ele inverte, imediatamente eu tenho que colocar 0, 0. Senão ele não funciona. Então, eu preciso colocar elementos de atraso nas realimentações para fazer ele funcionar. Né? Aí eu vejo quanto tempo eu vou demorar daqui para cá, né? Aí eu coloco elementos de atraso para satisfazer isso daí. Então, é um LET que existe na literatura, tá? Aparece nos livros e tal, mas ele não é usado. Né? Tá? Aqui eu tenho o LET SR, só que ele tem clock. Porque agora a operação de set e reset é sincronizada pela variável chamada clock, CLK. Aqui, tá? Ele também é chamado de LET RS transparente. Né? Tá? Aqui eu estou chamando de sincronizado, mas na literatura ele é muito chamado de transparente também. Então, aqui está o símbolo dele, né? Então, como é que é a tabela de operações? A tabela de operações é assim: quando é 0, não importa o que você colocar no set e reset, a saída permanece. Quando o clock é 1, aí não, ele fica transparente. A saída fica transparente com a entrada. Quando eu coloco 0, 0, a saída permanece. 0, 1 vai para 0, 1, 0 é 1 e 1 é proibido. Então, se você pegar essa tabela de operações aqui, ó, tá aqui, e fazer a tabela primitiva, olha lá, olha a tabela primitiva. Grandão, né? Você vê que aqui aparecem muitos estados não quero. Por quê? Também o LET RS, eu estou projetando ele no modo fundamental. Então, se eu estou aqui, eu não vou nem para cá, nem para cá, nem para cá e nem para cá. Está mudando mais do que 2 entradas. Né? Então, eu só mudo uma entrada por vez. Ou daqui eu vou para cá, ou vou para cá, ou vou para cá que eu mudo o clock, né? O CLK. Né? Tá? E vou fazendo assim, montei. Você vê? Aqui deu 2, 4, 6, 8, 10 estados. Lembra que eu disse que todo LET pode ser minimizado para 2 estados? Obviamente, desde que ele foi especificado por uma tabela primitiva. Talvez você pode
fazer uma especificação maluca aí que dá mais do que 2 estados, né? Então, estou fazendo a minimização. Deu tudo X e V, tá vendo? Não teve nenhuma dependência aqui. Aí a tabela de classe de máxima compatibilidade, tá vendo? Cheguei aqui, tá vendo? Cheguei em 2 classes, tá vendo? Essa classe tem 5 estados e essa classe também tem 5 estados. Então, isso aqui vai ser fundido no único estado e no único estado aqui, tá vendo? Então tá aqui, ó. Então eu chamei a classe A, B, C, D, E de estado 1 romano. F, G, H, I, J de estado 2 romanos, tá vendo? Aí, usando o mesmo raciocínio, eu vou codificar o estado 1 romano, 2 romanos, com o mesmo valor da saída, né? Então tá aqui, ó. Tá aí. Agora eu vou achar a equação, tá vendo? Olha lá. Então eu vou pegar a equação, tá vendo? Fiz a cobertura. Então, se você olhar, né? Lógico, as transições possíveis. Por exemplo, mas e daqui para cá? Daqui para cá, não, olha lá. Aqui é um implicante, aqui é outro. Mas daqui para cá, é uma transição que não é, porque aqui está mudando 2 variáveis, né? Se eu vou daqui para cá, né? Estou mudando 2 variáveis, né? Está vendo que aqui é CLK1 e aqui é CLK0. Aqui é S1 e aqui é o S0. Estou mudando 2 variáveis. Então, só vale, né, mudando uma variável por vez, né? Então, daqui eu posso vir para cá, né? Eu posso vir daqui para cá, né? Daqui para cá é o proibido, né? Então, não uso, né? Tá? Aquela condição proibida, né? Eu posso vir daqui para cá, eu posso vir daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, eu posso vir daqui para cá, só transições, né, que satisfazem o modo fundamental, tá? Então essa cobertura aqui, ela satisfaz, tá? Então fiz a cobertura, deu isso aqui, tá vendo? Então, essa aqui é a equação do próximo estado, tá aqui. Então eu tenho 3 Es, um ou de 3 entradas e 2 inversoras. Só que é o seguinte, eu vou fazer uma manipulação algébrica. Eu vou colocar complemento de complemento e aplicar De Morgan. Aí ficou assim, tá vendo? Então, e agora, como é Z, o Z é o mesmo que Q, tá vendo? É o mesmo. Então aqui virou Q, né? Então isso aqui virou Q, tá? Então olha que eu tenho. Então o Z virou Q, né? Então eu tenho, se você olhar aqui, eu tenho R CLK é uma NAND. Então tá aqui, essa NAND aqui. Tá aqui. Essa NAND aqui é essa aqui. Aí dá uma olhadinha. Essa NAND com Z de T, que é o Q de T, né? Tá aqui. Ele entra nessa NAND aqui, ó, que é essa NAND aqui. Tá vendo? E essa NAND aqui, que é essa aqui, entram com essa NAND aqui nessa NAND aqui, que é essa NAND aqui. Ó. Pronto, aí. Ó. Então, esse que é o circuito clássico, né, do LED ISR transparente, sincronizado, tal, que aparece na literatura, tá vendo? Tá? Ele é muito usado nos projetos, tá? Lógico, nos projetos envolvendo o quê? CPU, envolvendo algoritmos que são implementados para o hardware, entendeu? Tá? É usado nisso. Não é usado numa RAM, no projeto de uma RAM, no projeto de um HD, de um pendrive, né? Não é usado nesses, que são elementos de memórias, né? O pendrive é uma memória, o HD é uma memória, a RAM é uma memória. E outros, né? As EPROMs, as PROMs, né?
os elementos de memória são projetados de uma maneira diferente, né? Tá. Então tá aqui. Mas você vê que aqui é 4 NANDs. Aqui eu tenho 3 Zs, uma ou de 3 entradas e 2 inversoras. Se você olhar, né, em termos de transistor, aqui, por exemplo, uma E normal, ele tem uma E assim bem feita, ela tem uns 6 transistores, né? Então tem uns 6, 12, 18. Aqui é uma inversora, dá 20, outra inversora 22. E uma ou de 3 entradas, acho que é mais ou menos umas 8 portas, mais ou menos. Né? Então dá 28. Né? Aqui, simplesmente, eu tenho 4, 8, 12, 16. 16. Então, mais ou menos, vai um circuito transistorizado robusto, usando porta Z e porta ZOU, de 28 foi para 16. Então, olha como que, né, essa transformação algébrica é interessante, né? Tá? E aqui agora vamos ver os elementos de memória. Qual é a diferença de flip-flop e LED transparente? O LED transparente, tá vendo aqui? Ele atua no nível. Aqui ele atua no nível alto. Quer dizer, quando o clock está no nível alto, eu mudo a entrada, a saída responde. Se tivesse uma bolinha aqui, significa que esse LED atua no nível baixo. Então, seria o contrário. Aqui seria 1 e aqui seria 0. Tá? Quando tem uma bolinha aqui. Então, eu tenho LEDs que atuam no nível alto e tenho LEDs que atuam no nível baixo. Então, mesmo agora, o flip-flop? O flip-flop é um elemento de memória, também, que ele tem uma variável que sincroniza a operação. É o clock. Só que ele atua na transição, não no nível. Entendeu? Então, esse símbolo aqui significa transição de subida do sinal CLK. Se eu tivesse uma bolinha aqui, também, seria transição de descida. Né? Então, aqui é o símbolo de subida, tá vendo? Essa tabela de operações. Quando o clock vai de 0 para 1, naquele instante, se o T é 0, a saída permanece. E quando o clock vai de 0 para 1, e naquele instante, exatamente naquele instante, o T é 1, a saída inverte. E qualquer atuação do clock, tirando essa borda, quando ele está no 0, quando está no 1 e tal, a saída permanece, tá vendo? Então, pela tabela de operações, se eu pegar a tabela de operações e jogar aqui, na equação característica, não entra o sinal de clock, tá vendo? Só entra o sinal. Porque o clock não faz parte do projeto, a gente vai ver depois. Ele faz parte do projeto do elemento de memória, mas ele não faz parte. Quando você usa o flip-flop, né, e o LED, ele não faz parte do projeto. O projeto é feito, ele é um sinal depois inserido, né? Ele faz parte do circuito, mas ele não faz parte do projeto. Então, tá vendo a equação característica? Não entra o clock, tá vendo? Então, isso, qualquer elemento de memória, seja flip-flop ou LED sincronizado, transparente, a equação característica, a tabela de excitação deles, não entra o clock. Só entra a saída e as variáveis de entrada, entendeu? Envolvidas. É que no projeto do flip-flop e do elemento de memória, né, como eles são circuitos assíncronos, o clock entra no projeto. Mas quando você usa como componente o flip-flop ou
ou LED sincronizado num projeto, né? Nesse projeto, o clock não entra, né? Tá? Então, vem aqui, ó. Quando T é 0, o Q permanece, tá vendo? Quando T é 1, inverte, tá vendo? Então, pegando isso aqui, na realidade, o que, que é? Aqui está faltando o Q, tá? É QN aqui, né? Faltando o Q. Então, é T ou exclusivo QN, né? Está faltando um Q, tá vendo? E a tabela de excitação, você extrai a partir da tabela, a tabela de excitação, a partir da equação de excitação, tá vendo? 0, eu quero continuar 0. Coloco o T, 0 na entrada, né? A é 0, quero que ele vá para 1. Coloco 1, o T igual a 1 na entrada. 1 para 0, mesma coisa. Eu coloco o T na entrada 1, e 1 para 1, eu coloco T igual a 0. Pronto. Aqui está a tabela de excitação. Então, na hora que eu estou projetando um circuito, eu estou usando o flip-flop T como parte desse circuito, né? Para mim achar as equações, eu preencho, né, o mapa de Carnot, né, usando essa tabela de excitação. Né? Olha o flip-flop D também muito usado. Flip-flop também na borda de subida. Mas eu tenho flip-flops tanto na borda de subida como na borda de descida. E existem flip-flops que operam nas duas bordas. Né? Flip-flop que operam nas duas bordas não é comum nas bibliotecas normais. Praticamente não existem. Né? Flip-flops que operam nas duas bordas, nas bibliotecas normais. Mas, na literatura, existem propostas de flip-flops operando nas duas bordas. E pode até ser que tenha algum projeto aí, né, que use flip-flop de duas bordas. Tá? Né, projeto assim, real. Né, tá? Eu mesmo já trabalhei com flip-flops em artigos, né? Flip-flops operando nas duas bordas, tudo, né? Mas, em termos de biblioteca, não existe. Biblioteca normal aí não existe. Né? Por exemplo, a biblioteca que você tem no Altera, não existe. Lá ela é outra coisa, lá é pior ainda. Lá só existe flip-flop D. Né? Fisicamente, só existe flip-flop D. O que você faz é o seguinte: mas eu quero já um outro flip-flop sem ser o D. Aí você cria um componente, o teu flip-flop, e o compilador lá da Altera, por exemplo, o que ele faz? A gente vai ver depois como converter o flip-flop D, ele pega esse flip-flop que você bolou e converte para D. Porque ele fisicamente só existe o flip-flop D lá no chip da Altera, entendeu? No FPGA da Altera, tudo. Só existem flip-flops D. Tá? Então, o flip-flop D, o que é? É normal, né? O D vem de dado, né? Quando é 0, né? Vem o clock, ele trabalha na borda de subida aqui, guarda o 0. Quando o D é 1, guarda o 1, né? E quando o clock está em outra situação, não acontece nada, né? Permanece o dado. Então, aqui eu tenho a equação característica. Que a equação característica é o próprio D, né? Tá? Eu tenho a tabela de excitação, né? Tá aí. Tá aí a tabela de excitação. Tá vendo? Que é normal, né? 0, eu quero continuar 0, eu coloco o dado de entrada 0, né? Eu quero 0, eu quero ir para 1, coloco o dado 1 na entrada, né? Assim por diante, tá vendo? Aqui é o SR, né? Aqui eu tenho a equação característica dele, que a gente já viu, né? Do flip-flop, você vê que é do mesmo do LED, né? Você vê que não entrou o clock aqui. Você vê que a equação característica do flip-flop SR e do LED SR é a mesma, né? E também, né, a tabela de citação também é a mesma, tá? Não coloquei aqui, mas é também a tabela de citação é a mesma. Ó, a tabela de citação, tá vendo? É a mesma, tá vendo? Tá? Aqui tem essa bolinha aqui, dizendo, né, que tem que inverter. Essa bolinha está dizendo o seguinte,
que a atuação do S é em zero. Quer dizer, eu seto o Q quando eu coloco zero aqui. Eu reseto o Q quando eu coloco zero aqui. Quando, que é essa tabela, tá vendo? Eu seto em zero e reseto em zero. Quando não tem essa bolinha aqui, significa setar e resetar em 1, que é aquela tabela equivalente do LET com portas NOR, né? Tá? Então aqui eu tenho, né, a equação, a tabela de excitação, né, do flip-flop PSR, que é a mesma do LET, né? É a mesma do LET. Né? Isso aqui é a tabela de excitação do SR. Que se você olhar aqui, é a mesma coisa daquelas regrinhas que eu coloquei lá quando mostrei para vocês, na minimização lógica, a implementação baseada em LET-RS. Tá? E aqui o JK, que é um flip-flop bastante usado, bastante importante. Tá vendo? A tabela de equação é a mesma do LET-SR, tá vendo? Tá vendo aqui? Agora, aqui não tem problema. Aqui, lembra aquele problema do LET-JK? O JK é nome de 2 caras, né? O J é o nome de um cara e o K é o nome de outro cara. Não me lembro agora o nome deles. Né? Não tem nada a ver com John Kennedy, né? John Fitzgerald Kennedy, não tem nada a ver, né? Esse flip-flop ele foi criado nos anos 30 e pouco, tal. Na época ele foi criado a válvula, né? Depois, ele era muito usado, né? Esse flip-flop nos projetos, a válvula. Depois, quando passou a ser transistor, aí também se criou uma versão transistorizada dele, né? E hoje, como transistorizada, tem vários estilos de projeto de circuitos transitorizados, né? Circuitos digitais transitorizados. Vocês vão ver no curso de VLSI, ele vai falar, sei lá, de alguns estilos, né? Então, na literatura, tem projeto de flip-flop JK transistorizado em diferentes estilos, né? De implementações, né? Tá? Então, aqui eu tenho a equação característica, você vai ver que é o mesmo do LET JK, né? E a equação, a tabela de excitação. Que depois nós vamos ver que a gente vai usar bastante essa tabela de excitação. Né? Lembram? Voltando. Todo elemento de memória ele tem 3 coisas: a tabela de operações dele, a equação característica dele e a tabela de excitação. Todo elemento de memória, seja flip-flop, seja LET, seja flip-flop banana, seja elemento de memória, seja LET banana, qualquer um. Todo ele tem que ter uma tabela de operações, tem que ter uma equação característica e tem que ter uma tabela de excitação. Quando você pega um circuito e lá nesse circuito, você tem lá um circuito sequencial, uma máquina de estado, que ele foi implementado baseado em flip-flop ou baseado em LET, e você quer a tabela dele, a tabela de transição de estado, entendeu? Você usa a equação característica dele para achar as equações de próximo estado para você obter a tabela de transição de estados. Quando você quer projetar, eu quero projetar essa minha máquina de estado a partir desse LET, a partir desse flip-flop e tal. Aí você usa a tabela de excitação para achar as equações, que a gente chama equações de excitação. Entendeu? Então, na realidade, aquela função set, a função reset, que a gente viu lá na minimização lógica, a gente chama também de equações de excitação. Tá?
Espera um pouquinho. Tá, vamos lá ver. Continuar aqui. Estou aqui. Então tá aqui. Então vamos voltar. Tá, aqui já acabou. Então é isso. Vamos lá, aqui já acabou. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma maneira de projetar um flip-flop, né? Lógico, o flip-flop é o mesmo projeto, o flip-flop, né? Você pode pegar a tabela de operações do flip-flop, né? Achar a primitiva, pega a tabela de operações, cria a tabela primitiva de fluxo de estados, minimiza, né? E faz o assinalamento de estados, tudo, né? Então, esse é o procedimento, né? Tá? Só que aquele procedimento que a gente usa, normalmente as tabelas de fluxo minimizada dos flip-flops têm problema de risco essencial, de hazard essencial. Tá? Existe um flip-flop, esse flip-flop ele vale para todos. Eu posso projetar um flip-flop mestre escravo, JK, banana, qualquer um, tá? Ele é composto de 2 LETs, tá vendo? Isso aqui é um LET transparente, né? Sincronizado. Por exemplo, LET D. Né? Se eu pego 2 LETs D sincronizados aqui, uma inversora, eu crio um flip-flop D mestre escravo. Tá? No caso, o meu problema aqui, né? Se eu pegar um LET mestre escravo do tipo LET, imagina um LET JK sincronizado, né? Então eu conheci um mestre escravo, tá? Mas eu posso projetar um LET mestre escravo sem usar 2 LETs. Eu posso pegar isso aqui, tá vendo aqui, ó? Ele opera na borda de subida e na borda de descida, tá vendo? Na borda de subida, ele pega esse dado e coloca aqui. E na borda de descida, ele pega esse dado e joga aqui. Entendeu? Tá? Então, se eu pegar isso aqui, fazer a tabela de fluxo e minimizá-la, eu vou chegar nisso aqui. Tá vendo? Eu vou chegar aqui. Tá vendo aqui? Então, eu posso... Então, esse flip-flop mestre escravo, ele é mais robusto a hazard essencial. Não é que não tem hazard essencial. Se você analisar aqui, por exemplo, tá vendo? Vamos analisar aqui, ó. Vamos pegar uma transição aqui. Pode ser que tenha problema, por exemplo. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo. 0, 0. Aqui não vai ter. Essa aqui não tem. 0, 0 para 1, 0. 1, 0 aqui, 1, 0 aqui, 1, 0 aqui. Não tem. Eu criei para 1, 0 e estou num 0. Vamos pegar aqui, por exemplo. Vamos ver aqui. Eu estou aqui 1, vai para 0, 1, também não tem. Daqui para cá, também não tem. Vamos pegar daqui para cá. Também não tem. Deixa eu ver daqui para cá. Não tem. Cadê? Por exemplo, daqui para cá. Para cá também não tem. Não estou achando, hein? Vamos pegar daqui para cá, vem para cá, também não tem. Não estou achando nenhum aqui. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Esse aqui. Ó. Daqui para cá.
Estou mudando uma variável só, tá vendo? Daqui é 0,1, ele vai para 0,0 daqui. Daqui eu vou para 1,0. 1,0 eu vou daqui. Daqui eu paro no 1, tá vendo? Aqui, ó. Aqui tem. Tá vendo? Essa transição aqui, ó. Eu estou aqui, aqui. Aí mudo o clock para 0, tá vendo? Aí daqui eu vou para cá e parar aqui. Só que eu vou fazer a regra do ângulo 3 vezes. Então daqui eu vou para cá, uma vez. Aí a segunda vez. Daqui eu vou, né? Daqui eu vou para cá, só que está mandando para o 0, 1,0, vou para cá. Aí a terceira vez, eu vou daqui para cá e paro aqui. Quer dizer, em vez de eu parar no estado 00, parei no estado 1, tá vendo? Então aí, essa transição tem problemas de rasa do tipo estado estável, rasa essencial do tipo estado estável. Só que a maneira que ele é projetado fica mais robusto. Quer dizer, ele tem Hazer essencial, né? Ele tem Hazer essencial. Só que o circuito que é implementado, né, sem precisar inserir elementos de atraso, né? Porque o elemento de atraso ele degrada, né? Ele degrada o circuito em vários aspectos. Aumenta a área, acontece que o elemento de atraso, o circuito é mais difícil de testar, né? Então, quer dizer, então, elemento de atraso é um artifício que, no fundo, deselegante para resolver o problema, né? Não é um bom artifício, mas, às vezes, não tem solução, né? Tem que fazer isso, né? Então, esse aqui ele é mais robusto, a Hazer essencial. Lembra quando a gente viu lá? Se essa porta for mais rápida que essa, então é possível de acontecer isso. Acontecer isso, eu estou indo para o outro estado. Quer dizer, o Hazer essencial existe, só que a implementação dele leva a esse Hazer essencial, a ocorrência a consequência do Hazer essencial ser mais difícil, né? Então, a gente diz que ele é robusto, né? A Hazer essencial, né? Entendeu? Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Então, eu vou implementar isso aqui, né? Usando LET, né? LET RS, né? Tá? Então, aqui eu tenho duas variáveis. Então, bem, aqui já tá codificado, tá vendo? Eu aproveitei, são 4 estados. Pegar isso aqui, se não me engano, acho que dá uns 16 estados, se não me engano, a tabela primitiva dela. Entendeu? Se não me engano, no laboratório tem um exercício para vocês fazerem, se não me engano, a tabela primitiva do JK, se não me engano. Pelo menos na minha época tinha. Aquele exercício foi eu que criei, né? Mas ao longo dos anos, o pessoal andou tirando o exercício. Então já não sei mais se existe um exercício para vocês pegar o JK e implementar o JK, né? Quer dizer, faz a primitiva, minimiza, faz o assinalamento de estados, tal, entendeu? Comanda o figurino. Não sei mais, mas lá tinha. Se eu não me engano, essa tabela primitiva, acho que dá uns 16 estados, se eu não estou enganado. Ao minimizá-la, dá 4 estados. E aí o que você faz? 4 estados precisa de 2 variáveis de estado, só que você aproveita a saída como variável de estado. Como é que você faz isso? Aproveita. O que você faz? Você faz assim, por exemplo, eu tenho 4 estados. De repente, o estado AC, o Q igual a 0. E o estado BD, o Q igual a 1. Então, o que eu faço? Eu pego Z 0 para o A e 1 para o B. E mesma coisa o outro. O C, Z igual a 0,
e o D, Z igual a 1. Pronto. Entendeu? Então, essa é a estratégia de aproveitar a variável de estado como variável, a saída como variável de estado. Então, a codificação ficou disso aqui, tá vendo? Obviamente que é uma codificação livre de, é, de corrida, tudo, não tem problema, tá? Agora, vamos ver. Então, a gente usa lá aquela tabela que não está aqui, né? Mas a tabela de citação do LetRS para preencher isso aqui, tá vendo? Para preencher. Você vê aqui, ó. Aqui é o Z, né? Tô vendo o Z, tá vendo aqui, ó? De 1 para 1, 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 de 1 para 1. Ó, tudo X aqui, ó. Aqui é 1 porque eu tô indo aqui de 0 para 1, né? Tá vendo? De 0 para 1. Então, por isso que apareceu 1 e 1 aqui e 1 e 1 aqui. Agora, de 1 para 1 é tudo X, tá vendo? Ó? Tudo X, ó. Só que aqui não, porque aqui, ó. Aqui eu tô indo. Cadê? Eu estou indo. Aqui é 0, tá vendo? Por isso apareceu o 0, 0 aqui, ó. Aí depois tudo é 0, tá vendo? 0, 0, 0. Então tá aqui o F7 aqui. Aí que tá o F0 reset, que agora é o contrário, né? O 0 que é X, 0 para 0 que é X, né? Tá vendo? Tá? E de 0, de 1 para 0 é 1. Quando que é? Olha lá. Tá vendo aqui, ó? De 1 para 0, ó. Tá vendo? De 1 para 0. Então eu coloco 1. Por isso apareceu esse 1 aqui, ó. Então 0 para 1, 0 para 1. Apareceu esse 1 aqui, ó. Então tá aqui, ó. A mesma coisa eu faço pro quê? Eu faço pro quê, ó. Olha lá. Mesma coisa agora eu faço pro quê? Se você olhar o quê, ó, no F7, tudo 0, tá vendo? 0 para 0, tal. Agora eu tenho aqui de 0 para 1, tá vendo? Ó? Aqui, ó, de 0 para 1. Então, esses uns aqui, ó. Aqui, ó. E agora aparece tudo 1 para 1, tá vendo? 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1, tá vendo? Então, apareceu esse X aqui, ó, porque é de 1 para 1, tá vendo? Então tá aqui, ó. Tá aqui o mesmo raciocínio. Você pegar aqui, ó. Olha lá. 1 para 0, tá vendo? De 1 para 0. Então eu coloco tudo 1 aqui, né? Porque aqui eu posso vir daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, né? Tá? Então aqui tudo vai 1 aqui, 1 aqui. Então tá aqui, aqui. Ó. E aqui, como é de 0 para 0, 0 para 0, 0 para 0, 0 para 0, é X, tá vendo? O X aqui, ó. Mesma coisa aqui, tá vendo? Aqui, de 0 para 0, de 0 para 0, de 0 para 0, de 0 para 0, tudo X aqui, ó. Então tá aqui, ó. Então, com essas 4 equações, olha lá, eu uso 2 LETs, tá vendo? No caso, eu estou usando 2 LETs RS sincronizado, né, transparente, né? Tá? Então tá aqui. Então, se você pegar, a saída é o quê? Então, se você pegar aqui, ó, aqui o quê, ó? Clock barrado, Z0. Então, eu tenho dois, imagina 2 LEDs. Como é que eu monto o circuito? Eu tenho 2 LEDs. Eu tenho o LED, o LED, esse aqui, tá vendo? Né? É o quê? Eu tenho o LED do Z0. Então, olha isso aqui, ó. Clock barrado, Z0. O clock está aqui, ó. Barrado, Z0. Lembra, como é LED, isso aqui está complementado, né? Então, por isso que tá, não é um E, é uma NAND, né? Porque aqui é complementado. E aqui, no reset, que é aqui, o que é? É o clock barrado, Z0, Z barrado. Esse cara é o Z0 barrado, né? Então tá aqui, ó, pronto. Mesma coisa eu faço para o Z0 aqui. O Z0
entra clock, J, né, Q barrado. Então, clock, e aqui é como comporta NAND, né, que entra complementado. Então, isso aqui é complementado. Então, esse E aqui vira NAND. Tá? E aí o Q barrado, tá vendo o Q barrado? Estou pegando o Q barrado aqui, tá vendo? Então, tá aqui, ó. Tá? Mesma coisa, eu faço, né, para o reset, tá vendo? O reset é isso aqui. Então, é o clock, né? É o K e o Q. Eu pego o Q daqui, ó, e jogo aqui. Pronto, está aqui o projeto. Então, se você fazer uma análise aqui daquela transição, você vê que ele é muito mais robusto, lembra? A transição era daqui, né? Qual que era mesmo? Deixa eu pegar aqui, era daqui, né? Aqui, por exemplo, se você pega o clock 1, né? 1 e 1 e 1. Né? Eu estou aqui. Aí o K vai para 0. Né? Então, daqui vem para cá, eu tenho que ir para o 0, 0. Quer dizer, então, na realidade, o Z0 vai para 0. Né? Mas, na realidade, ele poderia parar no 1 e 1. Né? Na verdade, aqui eu estou aqui, o Q é 1, né? Ele poderia parar no 1. Então, se você olhar aqui, fazer uma análise aqui, você vai perceber que as condições para ele parar aqui são mais difíceis. Né? A suposição tem que ser assim, mais gritante, vamos colocar esse termo, né? Para ele parar aqui em vez de parar aqui. Né? Por isso a gente diz que o flip-flop implementado no estilo mestre-escravo, né? Por que mestre-escravo? Né? Porque são dois LETs, né? Quer dizer, tem esse cara é o que comanda, né? Que é o primeiro, né? Depois ele é que decide o que, né? A saída, né? Então isso aqui fica dependente desse daqui, né? Por isso a palavra mestre-escravo, né? Quer dizer, na literatura em inglês, né? Aparece master slave, né? Tá? Oi, professor. Fala. Desculpe interromper, acabou. mas a aula era para ter acabado há 15 minutos. Desculpe interromper o senhor, mas a aula era para ter acabado há 15 minutos. Já vai acabar? Desculpa. Quando acontece isso, só me dá um toque, me avisa, entendeu? Que eu fico falando, eu não tenho telefone, não tenho relógio aqui, eu não uso relógio, entendeu? E não aparece o relógio. Quando eu estou dando aula, o relógio não aparece aqui no computador. Agora que apareceu, né? Show. Tá. Mas tudo bem. Então vamos lá. Então é o seguinte, então a gente deu uma revisão, deu a aula, obrigado por vocês. Você pode esperar um pouco, que eu vou fazer a chamada, tá? Eu vou pegando aqui, são, apesar que tinha 16 alunos, quem é que já caiu fora? Eram 16 alunos. O Lucas, ele falou que o Lucas Bastos disse que mandou a prova hoje, agora cedo, para o senhor, que ele teve problema com a internet. Ó. Como é que é? Ah, é? Tá. Tudo bem. Tá joia. Tudo bem. Bem, aqui tem 15 alunos, 16, são 20, né? 4 alunos faltaram. Só que você sabe quem que é o 16º, que não está aqui? Eu não sei, você tem que perguntar lá para o pessoal. Porque teve um que caiu fora antes. Tudo bem, eu vou dar como todo mundo veio na aula, porque eu vou fazer a chamada um pouco antes. Porque logo que eu acabei, ele já caiu fora, né? Eu me lembro que eram 16 alunos. Né? Mas tudo bem. Bom fim de semana, boa semana para vocês, tá? Tomem cuidado, não saem de casa, porque a coisa tá brava. E felicidade para vocês.
Eu também, Valeu, professor. professor. Bom fim de Acho que semana. tem Tchau. uma... Tchau.